Oi, boa noite. Bom, meu nome é Jeane Santiago, sou acadêmica de licenciatura em Educação Física da Faculdade Madre Teresa. Bom, eu vim aqui para falar um pouco sobre o assunto que hoje em dia é um dos mais comentados, é o mais comentado, né? Que, que infelizmente nós nos encontramos numa situação em que o meio de se prevenir é ficando em casa, não tendo contato com as pessoas que a gente gosta, para não corrermos o risco de nos contaminar e contaminarmos quem vive próximo da gente, né? Que é o Covid-19. Bom, dentro do contexto do Covid-19, eu vou falar sobre o que é o Covid-19, quais são os sintomas, como é transmitido, o diagnóstico e de como se proteger. Bom, o que é o Covid-19? Bom, o Covid-19 ele é uma doença causada pelo coronavírus e pelo coronavírus SARS-CoV-2. Ele apresenta um quadro clínico que varia de infecção assintomáticas e a respiratória grave. Bom, de acordo com a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, 80% dos casos suspeitos e confirmados são assintomáticos. Os que seriam os assintomáticos? Os assintomáticos são aquelas pessoas que elas apresentam uns sintomas mais leves, que eu vou falar mais à frente. E o respiratório grave quando a pessoa ela já tem problema para respirar, ela já tem o pulmão comprometido por questão disso. Bom, no caso, quando a pessoa está numa situação de respiratório grave, desses 20%, geralmente 5% desses casos da pessoa estar com o pulmão comprometido, ela precisa ser utilizado um aparelho, que é o suporte ventilatório, que é conhecido como respirador. Bom, o que é o coronavírus, né? O coronavírus, ele é da família de vírus, o vírus, né? Que causa infecções respiratórias. Por isso que chegam a ter casos da pessoa, como eu falei anterior, de sofrer problemas respiratórios, comprometer o pulmão por questão disso, porque o coronavírus, ele é dessa família que faz com que no caso, o ataque o sistema respiratório da pessoa. Bom, vou falar sobre quais são os sintomas. Bom, como eu disse anterior, né? Em relação aos sintomas do assintomático e do assintomático e do respiratório grave, eu coloquei no slide duas imagens, né, para comparar um pouquinho das duas, porque nesse primeiro slide, onde tem uma imagem de um corpo humano, né, cita 10 sintomas que pode ocasionar devido ao coronavírus, né, do Covid-19, e nela mostra a pontuação, né? Porque as assintomáticas elas não são graves. A grave seria a dificuldade para respirar, a pessoa que tem dificuldade para respirar. Então, no caso, uma assintomática ela pode apresentar febre, congestão nasal em alguns casos, dor de garganta, dor de cabeça, cansaço, e diarreia. Esses são alguns sintomas do assintomático que pode apresentar uma pessoa se ela tiver com o Covid-19. Ela varia, né? No caso, esses sintomas eles variam de um simples resfriado até uma pneumonia severa. O que seria essa pneumonia severa? A pessoa já, como eu disse lá, do estado de respiração grave, né?
ela está com o pulmão comprometido. A pessoa que está com o pulmão comprometido, ela entra nesse risco de aderir a uma pneumonia severa que, se não for atendida da forma correta e imediatamente, infelizmente ela pode chegar a vir a óbito por questão disso. Bom, falando em questão da imagem que eu postei aqui, né? Aqui mostra a febre que tem uma pontuação mínima, né, de 5 pontos. A pontuação seria que risco baixo de 1 a 9. Aí o risco médio que é como se fosse seria o respiratório, né? E assim por diante. Em alguns casos também, né, do assintomático, tem também os sintomas de perda de paladar e perda de olfato. Eu recentemente, há 2 semanas atrás, eu também peguei Covid-19. Infelizmente, eu tive alguns sintomas, não foram todos, mas é aquela questão. Eu de início achei que não estivesse, né? Eu tô dando como exemplo, porque eu não tive presença de febre em nenhum momento. Então, por questão de não ter me dado febre, eu tinha descartado a possibilidade de eu estar com Covid. Porém, eu tinha muito cansaço, muita tosse seca, a tosse principalmente. A pessoa que tem tosse muito é um dos sinais também. Muita tosse seca e muita dor de cabeça e dor no peito. Então, eu só fui procurar um atendimento do Covid-19 para procurar saber o que eu tinha, porque me disseram que eu estava com os sintomas do Covid-19, porque até então eu tinha descartado a possibilidade de estar com Covid-19 por simples fato de não ter me dado febre. Então, os sintomas assintomáticos não são todos que vai dar. Em alguns casos, tem pessoas que elas só têm 1 ou 2 sintomas. Outros casos, tem pessoas que dão todos os sintomas. E assim sucessivamente. O meio de como é transmitido, né? Saliva, espirro, tosse e aperto de mão. Bom, como evitar essa transmissão, né? Então, a questão da transmissão, se a pessoa ela estiver doente, ela pode, e se ela tiver um contato direto com uma outra pessoa que não esteja doente e ela não esteja usando máscara, ela não esteja em isolamento, ela pode transmitir para outra pessoa se a outra pessoa também não estiver usando nada, porque assim, a saliva, se você estiver falando com uma pessoa e a pessoa não está usando máscara, nem eu estou usando máscara, existe uma possibilidade bem grande de eu aderir ao vírus por questão disso. O espirro também. A tosse, quando a pessoa for tossir, como está na imagem, né? A forma correta na hora de tossir é sempre colocar aqui e tossir no cotovelo, entendeu? Dobrar o cotovelo e tossir. Nunca colocar a mão ou usar um pano, mas nunca pôr a mão. E o aperto de mão, abraço, beijo no rosto, isso jamais pode acontecer também, justamente por questão do contágio. A gente não sabe quem tem e você pode simplesmente se contaminar. Então, por questão disso, tem que ter todo o cuidado. E tem também, né, o outro meio de contágio que eu não coloquei aqui, que é por objetos. Qualquer objeto, tipo, se você pegar na mesma maçaneta, celular, essas coisas tem que ser todo tempo higienizado. Se uma pessoa estiver contaminada, ela tem que estar higienizando a maçaneta, porque existe o risco de transmitir para outras pessoas até por um objeto. Diagnóstico. Bom, o diagnóstico aqui eu coloquei pessoa com quadro respiratório agudo. Aqui, no caso, a pessoa com quadro respiratório agudo, ele caracteriza por aquela sensação de febria ou febre, né? Que dá aquela febre
forte, em muitos casos dá forte, em outros casos dá fraco, em outros casos não dá febre. Só tem aquele febril. E que pode estar presente na hora da consulta, e que pode não estar presente na hora que você fosse consultar. Então, isso não seria um problema, mas que, no caso, por mais que você venha tendo a febre anteriormente, mas você vai para a consulta, vai precisar passar com o médico, fazer aquele exame, você não está presenciando a febre, mas no teste ele vai diagnosticar se você tiver com coronavírus. Bom, a pessoa com desconforto respiratório, dificuldade para respirar ou pressão persistente do tórax. No caso, essa daqui ela é uma saturação do oxigênio, né? E que faz com que é uma saturação do oxigênio menor do que 95% em ar ambiente, ou a coloração azulada dos lábios do rosto, que é chamado de síndrome respiratório grave agudo, né? Que é a pessoa que chegou naquele nível lá que precisa de um respirador, precisa ser acompanhado urgentemente. Bom, caso do paciente presente, né? Sintomas de profissional de saúde poderá solicitar exames laboratoriais. Aqui, né? Eu coloquei o de biologia molecular, né? Em caso de sintomas, são solicitados exames laboratoriais como de biologia molecular e imunológico, que é o teste rápido. O que seria biologia molecular? Ela é aquele diagnóstico tanto do Covid-19 quanto da influenza, para descobrir, né? Que ela é um tipo de exame que tu pode descobrir não só o Covid-19, como um outro problema de questão de vírus, como o influenza e o vírus sincial. Bom, o imunológico, que é o conhecido como teste rápido, ele é o que detecta ou não a presença dos anticorpos em amostras coletadas somente no caso, isso só acontece somente depois do 7º dia do início dos sintomas. Ele já vai detectar se você criou ou não aquele tal anticorpos, aquela presença do anticorpos. Bom, o diagnóstico do COVID, ele também pode ser realizado a partir dos critérios como histórico do contato próximo. Bom, como eu falei lá no anterior, de prevenir, né? Não pode ter aquele contato direto com a pessoa. Eu esqueci de falar também que o distanciamento, o tamanho do distanciamento da pessoa tem que ser no mínimo de 2 metros, 1,5 metro a 2 metros de uma outra pessoa. Não ficar muito junta e evitar aglomeração também. Bom, com os sintomas, né? Porque o coronavírus ele só vai começar a presenciar os sintomas depois de 7 dias. E aí, depois que ele começar a presenciar esses sintomas, depois de começar a aparecer esses sintomas, depois de 2 ou 3 dias, é bom procurar um centro de Covid, né? Para fazer o exame e se consultar e se prevenir o quanto antes. Bom, aqui eu coloquei, né, como se proteger. Aqui na imagem, eu coloquei mantenha uma distância mínima de cerca de 2 metros, como eu falei anterior, né? O distanciamento da pessoa é necessário que tenha no mínimo 2 metros, 1,5 metro a 2 metros. Em questão disso. Ou tossir ou espirrar, cubra o nariz, a boca, o lenço com o braço e não com as mãos. Eu citei isso também. Nunca, se for tossir, se for espirrar, nunca põe a mão. Tenha que ter sempre um paninho. De preferência, se tiver de máscara, é melhor ainda. E se caso isso vier acontecer, você tem que estar lavando bem as mãos, como aqui está na imagem também. Lave com frequência as mãos até a altura do punho, né? Tá higienizando todo o tempo com o álcool 70%, porque o álcool 70% ele faz com que o vírus não
não entre na sua pele, né? Por questão disso, tá? Evitar tocar olhos, nariz, a boca, também citei isso. Evitar aglomeração, evite aglomerações. Por isso que fale, fique em casa, porque evitando estar no meio de muita gente, evitar isso, o vírus não vai se espalhar. Higienizar com frequência o celular e não compartilhar objetos de uso pessoal. No caso aqui, higienizar com frequência o celular e não compartilhar objetos pessoal, é como eu falei, né? O celular você tem que estar todo o tempo higienizando, porque não adianta você estar lavando as mãos, estar usando álcool gel, mas estar lá pegando o celular sem ter ele higienizado, não adianta. Então tem que estar higienizando também tudo que pega. No caso aqui, se estiver doente, no caso se estiver positivo ou se tiver a suspeita, evite contato físico com outras pessoas, durma bem, tenha uma alimentação saudável, faça atividade física e se puder, fique em casa. Fique em casa. Bom, em questão do vídeo, né? Perdão. Em questão do coronavírus, o Covid-19, no caso, o isolamento ele é essencial para uma pessoa que está com suspeita, tá com suspeita ou está confirmado, ela tem que ficar distanciada de outras pessoas. O que é recomendado? Que a pessoa tenha um quarto, ela fique isolada dentro de um quarto e um banheiro separado somente para essa pessoa. E que essa pessoa, ela tem que estar ela mesma vai ter que higienizar a área dela, então, lençol de cama ela tem que trocar, banheiro, depois que ela usar o banheiro, ela tem que higienizar o banheiro, por mais que seja só por uso dela, mas ela tem que fazer isso, porque o vírus, ele circula, ele fica nas coisas, entendeu? Então, se você não higienizar, ele vai retornar para você. Então, em questão disso, é necessário uma pessoa, quando ela está em isolamento, ficar isolada e ter a própria higienização dela. E as outras pessoas se manter distante, não se aproximar, usar sempre máscara. Usar sempre máscara. A pessoa também, quando ela está isolada, é essencial que ela esteja usando máscara todo o tempo. Para o bem dela e para o bem de quem vive ao redor, porque as gotículas que saem, né, elas se alastram, elas ficam nas coisas e é isso. Bom, gente, muito obrigada. Foi o pouco que eu entendi, que eu consegui usufruir do Covid-19 e pelo que o que vem acontecendo, o que a gente vem vendo, né? Todo o cuidado é pouco. Então, a dica que eu coloquei aqui para vocês: fiquem em casa, se cuide, que logo isso tudo vai passar.